Olá, bom dia, pessoas lindas. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos chegando. Vou enviar aqui a setinha para convidar os amigos e as amigas a estarem conosco aqui para nosso bate-papo matinal. Espero que estejam todos bem, que hoje seja um dia lindo, um dia de bênçãos, um dia amoroso. Como é que vocês estão? Vamos chegando. Bom dia, Lelete. Bom dia, Samuca. Bom dia. Olha, que lindo! O Instagram nos deu um bom dia também. Gente, essas ferramentas são sensacionais, né? Vamos falar que a tecnologia é tão boa, né? Quando a gente sabe utilizar, quando a gente utiliza, né, em nosso favor, em favor do bem maior, né? Quando a gente não se hipnotiza, as tecnologias são maravilhosas. Vocês imaginam? Bom dia, Lilinda. Bom dia com alegria. Imagina a nossa vozinha lá, nossas bisavós usando, né, o Instagram, o Facebook, né, o Telegram. Nossa Senhora, a gente tem que agradecer muito, gente. Nós somos muito abençoados. Vamos falar a verdade? Nós somos muito abençoados. A gente fala com as pessoas na velocidade da luz. Eu pego aqui o telefone e falo. Hoje eu vou atender uma cliente que está lá na Austrália. Quando que isso era possível? Se a gente não tivesse as tecnologias, né? Eu ia vê-la talvez uma vez por ano, né? E aí não, eu me conecto com ela, eu faço aqui, mando para ela o link do Zoom, ela entra e eu converso com ela igual nós estamos aqui, como se a gente estivesse na mesma cidade, no mesmo bairro, né? Bom dia, Lulu. Então, gente, nós somos muito abençoados, nós precisamos dar bons frutos, isso é nossa obrigação, é nosso dever. Ai, Andréia, você tá me obrigando a querer dar bons frutos? Tô assim, eu vou te cutucar hoje, eu vou te cutucar porque, nossa, a gente tá na ponta da flecha, nós somos o sonho dos nossos ancestrais, né? A gente tem tudo que a gente precisa, nós temos conhecimento. Ai, André, mas o conhecimento... Gente, o conhecimento... É óbvio que tem conhecimento que a gente paga, né? Eu pago por todos os meus cursos. Eu tava fazendo as contas aqui só esse ano, eu e o Samuel, quanto que eu já investi. Eu nem vou contar para vocês, mas foi quase um carrinho aí popular, né? Em estudos, em livros, em cursos, né? Mas tem muita coisa. Eu tenho que fazer cursos, eu tenho que me graduar ali, porque eu sou terapeuta, eu trabalho com isso. Mas para você que está buscando autodesenvolvimento, você pode, né, fazer as terapias, mas você também pode estudar, você pode comprar um livro ali que tem a ver com o que você quer desenvolver, né? Ontem nós falamos da modelagem, você pode buscar ali, eu quero ter a comunicação do Silvio Santos, como é que ele fez? Vamos espelhar nele, vou assistir os vídeos dele, vou assistir ali algumas coisas ali, vou estudar sobre a vida dele. Não, a Oprah, que saiu lá, né, de um abuso e tal, e se tornou uma das mulheres mais influentes do planeta. Essa mulher escreveu livros, vamos ler o livro dessa mulher, vamos conectar com a essência dessa mulher, o que essa mulher fez, né? Porque às vezes a gente acha que só quem progride na vida é quem nasceu em berço de ouro, isso é um engano total, sabe? Não é mesmo, né? Minha mãe era profissional do lar, né? Do lar, ela parou de trabalhar antes de casar para fazer o enxoval, para cuidar das coisas, e meu pai é metalúrgico, gente, né? E graças a Deus eu me considero uma pessoa que progrediu na vida, eu tenho boas coisas, né? Eu tenho uma casa que é muito boa e tal, mas assim, fruto do meu esforço, não caiu nada do céu, não caiu do céu a bênção, né? A energia, a saúde, né? Isso sim, vem para mim e eu recebo todos os dias, né? Essa energia cósmica, essa força, né? Essa fortaleza que vem do alto para mim. Eu faço questão, né, de estar conectada, plugada lá com o meu eu superior, né, com a fonte, com os meus mestres, guias e mentores. Mas aqui na vertical, né, na horizontal, desculpa, eu precisei de buscar. Então, tem muito mais a ver com o que a gente
a nossa conduta, né? O que a gente quer, né? Ficar falando que o outro nasceu em berço esplêndido e não fazer o que tem que ser feito, isso é uma covardia que a gente faz e não é com o outro, é conosco, né? Então, você hoje que está me ouvindo, que está me ouvindo aqui agora, que pode estar mais tarde, né? Ou aqui na gravação, ou outro dia, talvez você esteja passando, né? Por um vale de ossos secos. Talvez a sua vida esteja um vale de ossos secos. E às vezes está mesmo. A gente passa por noites escuras, a gente passa por tempos difíceis que você olha assim e fala, Senhor, aqui não tem nada para brotar. Mas se você ficar ali, se apegada àqueles ossos secos, se você ficar achando que aquilo ali era toda a sua vida e que agora que tem aqueles ossos secos você está perdido, você está perdida, você vai se hipnotizar, você vai ficar naquele looping, você vai viver todos os dias olhando para aqueles ossos secos, para aquele tempo árido, né? Para aquele deserto da alma. Quando as pessoas estão no deserto, gente, e que elas estão ficando ali sem água, sem combustível próprio, sem energia, o que elas vão fazer? Elas vão buscar o oásis, elas não ficam paralisadas naquele lugar, porque se elas ficarem paralisadas naquele lugar que não tem nada, elas vão morrer. Não tem outro. Na hora que a água acabar, né, elas vão morrer. Então a gente precisa buscar o oásis. Mesmo às vezes arrastando corrente, a gente precisa soltar esses ossos secos, né? Depois convido vocês a ler lá em Ezequiel, número 37, capítulo 37, né? Que às vezes a gente precisa abrir mão do que a gente está passando. Como é que eu vou para a próxima fase se eu estou emaranhada nos problemas, se eu estou totalmente agarrada, né, em pessoas, circunstâncias e coisas que dizem respeito a esses ossos que estão secos? Quando a gente vai para a próxima fase, a gente precisa soltar. Quando eu faço uma escolha, eu faço uma renúncia juntinho, né? Você tem duas coisas, escolha, renúncia. Só que às vezes eu quero ir para o futuro arrastando o passado. Gente, o passado vai me pesar. Tem coisas do passado que eu não tenho a menor condição de levar para o futuro. Tem coisas do passado que já deram seus frutos e agora são sim árvores secas, é a figueira seca, não dá mais nada dali, são ossos secos. Paulo de Tarso falava isso, né? Às vezes o que eu quero não é o que eu faço, e eu faço o que eu não quero. Como é difícil às vezes a gente mudar o nível, porque a gente tem resistência em soltar, né? O que a gente, quem acompanha, eu não sei se alguém de vocês acompanha o Corvo Seco. Eu acompanho, eu adoro as publicações do Corvo Seco, muitas coisas eu republico nos meus stories, mas o que os mestres falam o tempo todo pra gente? Desapego, aceitação, desapego, aceitação, desapego, aceitação, desapego, aceitação. Gente, André, o que é isso? Ficar repetindo é igual uma maritaca? Sim, é um mantra. Um mantra pra você ficar hoje. Desapego, aceitação, desapego, aceitação, desapego, aceitação. Não tô falando que é fácil. Não tô falando que a gente perde aí a capacidade de ser humano. Tem hora que a gente precisa de chorar mesmo. Ontem eu conversei com uma amiga minha que tá até aqui na live. E eu falei, não, seja humana, se dá aí, se recolhe, se escuta aí, presta atenção na sua dor, sente essa dor até para soltar. Porque quando a gente fica no oba-oba também, fingindo que não aconteceu, fingindo que a gente não tá passando por aquilo, isso não resolve, isso vai ficar em algum lugar armazenado no nosso corpo e depois vem na forma de um sintoma, de um adoecimento. A gente precisa sentir, mas aquilo tem que ter começo, meio e fim, como tudo na vida, começo, meio e fim, né? Se eu fico agarrada, a minha mãe, gente, eu vou falar um exemplo aqui de dentro de casa. A mamãe, quando separou, ela ficou muitos anos sofrendo, né? Foram 5 anos. Um dia o nutrólogo falou pra ela, te custou caro, custou sim, custou um câncer de mama e depois custou uma metástase. Ai, Andréia, mas como assim? Era apego. Ela sabia que não tinha condição, não era um bom casamento pra ela. Por que às vezes a gente vai querer ficar agarrado numa coisa que é ruim? Meu pai é um excelente pai, mas ele não foi um bom marido. Isso é simples assim. E por que a gente fica às vezes apegado em ossos secos? No deserto, no vale, na sombra da morte? Meu exemplo,
Eu já falei isso 1000 vezes, mas eu falo porque às vezes as pessoas acham assim, é muito fácil para você falar. Não, não é muito fácil para eu falar. Eu fiz isso na minha vida, eu sou um exemplo vivo. Eu abri mão de um emprego público federal onde eu era executiva, em um dos maiores bancos da América Latina. Mas para mim, tava um osso seco. Para minha missão de vida, porque eu tenho que fazer, era um osso seco, era um vale da morte. Não dava mais. Foram 16 anos. Os primeiros anos foram maravilhosos. Eu vivia num conto de fadas, num mar de rosas. Mas os últimos 7 anos estava muito pesado. Aquilo já deu, aquilo foi um ciclo, teve um início maravilhoso, glamuroso. O dia mais importante da minha vida naquele momento foi o dia que eu passei naquele concurso, peguei lá o resultado. Nossa, né? Uma das primeiras colocações, porque eu estudei demais, gente. Vocês não sabem o tanto que eu abri mão de coisa para estudar para aquele concurso. Mas teve início, meio e fim. Acabou, André. Vai ficar agarrada lá, perdendo cabelo, perdendo pele, perdendo saúde. Não quero perder saúde. Eu não passei fome antes de trabalhar no banco e não passei fome depois. Eu me especializei em outras coisas. Eu busco ser todo dia uma boa profissional no que eu faço, mas às vezes a gente fica agarrado naquilo como se aquilo fosse a última bolacha do pacote e não existisse mais outra bolacha na face da terra. Gente, vamos amadurecer, vamos gostar mais da gente, né? Vou contar para vocês o caso de um monge. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas esse caso é muito interessante, assim, um conto, né? Certa vez estava um monge e o seu discípulo fazendo, né, as jornadas deles, as caminhadas deles, as trilhas deles. E chegaram numa fazenda, né? Entraram, ficaram lá de um dia para o outro, né? O pessoal da fazenda muito bacana, os alimentou, né? Tratou deles lá com muito respeito pelo monge, pelo discípulo e tal. E aí o monge ficou observando aquilo tudo, né? Que você sabe que monge, ele tá ali com o olho no peixe, outro no gato, tá atento. Na hora de ir embora, eles despediram tal daquela família, uma família bem simples assim, e que eles só tinham como sustento uma única vaquinha. Uma vaquinha leiteira. Bom dia, Leila. Bom dia, inglês, Oxford. Bom dia, Ana Carolina, Mirninha. E aí, gente, eles só tinham como sustento uma única vaquinha. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso. E aí, quando chegou na hora de ir embora, o monge fala assim pro discípulo dele, pro aprendiz: vai lá e empurra a vaca no abismo. O aprendiz ficou desesperado. Falou: o quê? Esse povo tratou a gente super bem. A única fonte deles de alimento, né, é essa vaquinha, desse leite aí que eles vendem, o leite e tal, que eles trocam. É o que eles têm. Ele falou: vai lá e joga a vaquinha no abismo. O monge não concordou, o discípulo não concordou. Mas é um discípulo, ele estava ali aprendiz, né, no lugar de aprendiz. Ele não podia contradizer o monge. Ele foi lá e mandou a vaquinha lá embaixo no abismo. E foram embora. O monge não voltou e o discípulo não voltou para ver o que tinha dado, não. Aí foram embora, passaram muitos anos. O monge morreu. O discípulo se tornou um monge e começou a fazer a peregrinação dele. E ele passa por aquela região e vê aquele lugar. E ele fala assim: eu vou lá ver, né, o que aconteceu com aquela família, né, que o meu mestre, meu monge, lá na época mandou eu jogar a vaquinha no brejo. A vaca foi pro brejo, literalmente. E aí ele vai lá e bate, né, na porta e tal, e atende uma mulher muito bem arrumada, muito bem distinta, de uniforme. Aí ele olha assim e pensa: pô, aquele pessoal não mora aqui mais, deve ter vendido a fazenda, né, pra viver aí desse recurso. Aí ele pergunta: aqui morava uma família, eu vim aqui há tantos anos atrás e tal. Aí ela falou assim: pois não, é a mesma família, eles são proprietários, essa aqui é uma propriedade deles. Aí ele falou assim: eu posso estar com eles e tal? Sim, pois não. Aí ele entra, ele fica impressionado com a mobília da casa, a casa toda arrumada por dentro, né? Parecia outra casa. E ele vê um pessoal, né, sentado à mesa e tal, e ele não reconhece aquelas pessoas, que elas estavam tão bem arrumadas que ele fica impressionado com aquilo. E aí ele
fala, olha, eu estive aqui há tantos anos e vocês mudaram muito. O que foi que aconteceu? Aí ela falou, graças a Deus que você veio aqui. Graças a Deus queria muito agradecer você e o monge, você e o seu mestre, que vocês deram tanta sorte pra gente. Naquele dia que vocês vieram aqui, naquela época que vocês estiveram aqui, logo depois que vocês foram embora, a nossa vaquinha pulou no brejo. Ela pulou no abismo e ela morreu. E aí nós ficamos desesperados, pensando o que a gente ia fazer. E nós entendemos que a gente não podia ter uma única fonte de renda. Estava tudo na vaquinha. E aí nós fizemos parceria com o vizinho do lado e começamos a plantar. Ele nos cedeu uma parte da terra. A nossa terra que não era muito para plantação e tal. A nossa terra era para gado e tal. E aí começou a dar certo. Tudo que a gente plantou, a gente colheu. A gente comprou essa fazenda. Depois a gente começou a plantar outras coisas em outras terras, né? E fomos comprando outras terras. Cada uma a gente plantava um tipo de coisa que se a gente perdesse uma lavoura da outra a gente tinha. E assim nós fomos fazendo. Hoje nós trabalhamos com vários tipos de sementes, vários tipos de produção. Trabalhamos também com leite, mas nós não temos mais uma única vaquinha. Então nós ampliamos os nossos negócios e a nossa vida se tornou outra vida, né? Olha aqui para você ver, hoje nós temos prosperidade, abundância. Olha aí a lição, né? Que aquele aprendiz que agora era um monge falou assim, uau, né? Aquela vaquinha, ela estava sendo sustento de toda a família, ela era responsável pelo sustento de toda a família, eles só tinham uma única fonte de renda, eles estavam presos na escassez, eles não olhavam para expandir o negócio, eles estavam ali no comodismo, a gente vai lá e tira o leite, vende o leitinho que sobrou, a gente compra aqui uma comidinha e assim a gente vai levando, né? Então, gente, às vezes a gente precisa soltar os ossos, soltar, sair do deserto e fazer uma caminhada. Ai, André, mas vai ser árduo, né? Caminhar com pouca água no deserto. Sim, mas ou você caminha com pouca água no deserto ou você morre. Você precisa procurar o oásis, né? Se a gente não faz esse movimento, gente, é difícil, né? A gente fica no mesmo lugar, a gente fica preso às mesmas circunstâncias. E a resistência, ela vem com um tacão assim, né? Com aquele taco de beisebol, né? Na cabeça da gente. Ela faz tudo ali para nos aprisionar naquele tempo, naquele espaço, naquele lugar. É por isso que a gente precisa profetizar todos os dias coisas boas em nosso favor. É por isso que a gente tem que falar de manhã, de tarde, à noite. Eu vou fazer isso, né? Falar com a gente mesmo, né? E a gente colocando, porque senão a gente não faz. E eu não tô falando isso pra vocês, não tô falando pra mim também. Tem muitas coisas que eu não dei conta ainda de se liberar totalmente desses ossos, né? É óbvio que eu fico muito atento, porque é o meu escopo de trabalho, então eu fico atenta, eu fico ali, né, fazendo caminho. Se esse caminho aqui não deu certo para eu chegar onde eu quero, ali para eu libertar daqueles ossos, eu vou fazer um caminho diferente, mas eu tô sempre caminhando, eu tô sempre me instigando, porque senão eu também vou paralisar. Isso é fácil da gente fazer, né? É fácil da gente se hipnotizar, como a família estava ali hipnotizada só com aquilo, né? É muito fácil a gente se paralisar, a gente ficar na zona de conforto, no quentinho, né? No agradável. Só que essa zona de conforto, ela traz muito desconforto. Porque a única coisa certa aqui, né? Eu acho que nós temos duas certezas. Uma que em algum momento nós vamos fazer a passagem, acho que todo mundo sabe disso, né? Ninguém aqui é iludido. Passagem do corpo físico, né? A alma é eterna. Eu acredito na eternidade da alma. Mas esse corpo aqui é um veículo que eu tenho, né? Minha alma é invisível. Como é que eu ia estar aqui conversando com vocês só com a alma, né? Vocês iam achar que eu era um fantasma. E era mesmo, né? Seria um fantasma. Então eu preciso desse veículo para essa dimensão, para essa vida aqui na matéria. Eu preciso de uma carne, de um corpo, né? Mas em algum momento eu vou ter que devolvê-lo. Ele é um empréstimo. Eu vou ter que devolvê-lo. Então isso é uma coisa. E a outra é a mudança, gente. A coisa mais certa é a mudança. Então, tô num nível, eu preciso mudar de fase, né? E aí eu preciso do desconforto, de conhecer as coisas daquela nova fase, de me preparar, me organizar para aquela nova fase, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui se tem mais alguma coisa. O Vale dos Ossos é algo que foi bom, né? Mas que secou.
né? Faz parte, isso faz parte da vida, né? Às vezes uma coisa foi muito boa ali, né? Lá o meu emprego foi muito bom, gente, foi muito bom, fui muito feliz. Mas depois chegou o fim daquele ciclo. Eu tenho que aceitar, né? Se eu ficasse lutando, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês, ou talvez eu tivesse adoecido, porque estava pesado mesmo, sabe? Então, eu anotei aqui que a gente pode e deve profetizar coisas boas nas nossas próprias vidas, para a nossa própria vida, né? Porque às vezes a gente fica num ponto de ruminação onde a gente não profetiza nada que é bom, né? Mas a gente profetiza o que é ruim. Então nós temos aí a palavra, o dom, né? Do verbo, dessa força. A gente precisa prestar atenção no que a gente está ruminando, no que a gente está profetizando para a nossa própria vida. Se a gente está ou não apegada, né, ao passado, ou aquilo que já foi bom, né, mas que hoje é um vale de ossos secos, né? Então diga agora para você, eu vou profetizar na minha vida. Eu vou profetizar na minha vida, mas profetizar o bem, o bom e o belo. Né? Faz esse compromisso com você. Eu vou profetizar na minha vida, porque a palavra, gente, tudo começou com o verbo, com o som, né? E nos Vedas fala que o som primordial foi o Om, né? Quando a gente mantra Om, olha a energia que isso tem. Olha só, às vezes a gente ouve um mantra, a gente ouve uma música, depois a gente fica assim, que coisa, que sensação mais gostosa. Por quê? Porque aquilo tem uma vibração, aquilo tem uma energia. Então a nossa palavra falada, né, até os pensamentos, eles também têm uma vibração, têm uma energia. Eu estou plugando no que eu realmente desejo ou não? Ou eu estou abrindo brecha para aquilo que me leva para o vale dos ossos secos? Né? O que eu vou fazer, gente, no vale dos ossos secos? Para onde que isso vai me levar? Vai me levar para o mais ou para o menos? Né? E a gente só consegue perceber isso se a gente está em atenção plena. Porque senão eu fico pensando o dia inteiro em porcaria, em coisa que me leva para o menos, e eu não tô prestando atenção, né? Eu tô lá distraída. Então, por isso que os mestres falam também. Viver no presente, viver no agora, porque aí você pode escolher. Não, no agora eu tô aqui. Ai, meu Deus do céu, mas eu quero ficar ruminando esse passado, que já passou tem 10 anos. Eu quero ficar aí reverberando a minha energia no vale dos ossos secos, né? Então, quando a gente vai para a próxima fase, anotei isso aqui, quando a gente está pronta, ou pelo menos a gente está com a intenção de ir para uma nova fase, para uma próxima fase, a gente precisa limpar a fase anterior. Limpar é o quê, Andréia? Desplugar. Vou tirar isso, tirar essa energia, vou desplugar disso aqui, né? E às vezes vocês podem pensar assim, mas isso é possível? É possível. Às vezes as pessoas vêm constelar comigo que estão ali plugadas ainda energeticamente, mesmo que seja por laços de dor, de raiva, de ódio, com pessoas que estiveram na vida delas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E aquilo está emanando energia, né? Elas estão perdendo energia, estão recebendo energia que não vale a pena receber, de vale de ossos secos. Aquilo já secou, mas aquilo ainda está reproduzindo alguma coisa, né? Naquele campo energético daquela pessoa. E muitas vezes é uma coisa ruim, que não vale a pena. Muitas vezes não, a maioria das vezes, né, gente? Não, se você tá, né, às vezes você tá num relacionamento novo, para que você precisa ficar trazendo para sua vida, ainda no seu corpo, na sua alma, né, aquele relacionamento de 20 anos atrás que foi ruim, né? Essa semana eu fiz uma apometria para um senhor que estava prestes a fazer uma cirurgia. E na apometria veio assim, ele é separado há muitos anos, né, do casamento dele. E veio muita raiva, mas muita raiva. Muita raiva dessa ex-esposa, muita raiva, muito ódio, muita mágoa, muito mesmo, sabe? E aí, é difícil, né, porque ele está adoecendo. Ele tem raiva do outro ali, mas é ele que está adoecendo. Isso está fazendo mal para o corpo dele, né? Então, olha, nós fizemos aqui o que é possível, mas se não desplugar, se a pessoa não realmente quiser desconectar daquilo, porque tem um livre-arbítrio, né? A apometria limpa, mas
não consegue mudar ali o pensamento da pessoa se ela não quiser, né? Então a gente passa as percepções, a gente fala, olha, tem que soltar, né? Tem que soltar, porque se você ficar nutrindo ódio, você é o primeiro a tomar do fel, né? O fel que você oferece ali pro outro, com a raiva, com o ódio, é você que degusta ele todos os dias da sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem jeito, né? É impossível. Se você que tá gerando, tá em você primeiro, né? Isso vai chegar no outro? Vai, com certeza. Vai chegar no outro, sim, né? De alguma forma. Talvez o outro se blinde e tal, chegue de uma forma mais leve, ou às vezes a pessoa até consiga atenuar aquilo ali, fechar o campo dela, né? Mas na pessoa que tá emanando, tá ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso aí eu garanto, né? Então, desplugar esses cabos da fase anterior, né? Desplugar. Porque às vezes você quer ir, mas às vezes quem tá com você não quer ir, né? Às vezes, aquelas circunstâncias não dizem respeito ao outro, né? E se você tá ali apegado, apegada, e isso eu não tô falando que para evoluir, né, para ir para uma próxima fase a gente tem que separar do marido, da esposa, não é isso não, gente, né? Eu fiz todas essas mudanças na minha vida com meu marido, graças a Deus, né? Casada, bem casada, né? Mas eu deixo claro o que eu quero, né? Eu tenho assim, o Samuel é meu parceiro e ele me apoia em tudo, né? Mas se assim não fosse, a gente ia fazer um contrato mesmo, assim, uma aliança. Então deixa eu tocar aqui, a gente continua junto, a gente vai juntinho, mas confia que me deixa aí, né? A gente precisa. E depois o outro vê que aquilo é bom, que aquilo é para um bem maior, porque às vezes a gente não faz de maldade, às vezes faz por medo, né? Por medo. Então o que fica hoje desse nosso bate-papo? Higiene mental, né? A gente não se nutre só do que a gente se alimenta, né? Do que a gente vê, do que a gente realmente digere, mas é do que a gente pensa também. O pensamento nutre, né? Porque essa energia, essa vibração, ela vai para todas as nossas células. Se as suas células, né, te falassem assim, você tá me dando uma nutrição bacana ou um veneno, o que elas... Aí, ó, o Instagram até falou joinha. O que as suas células falariam para você, né? Na ruminação, na raiva, no ódio, da culpa, né? Na procrastinação, ou você está na alegria, né? Na gratidão, no contentamento, na energia positiva, né? Onde que você está vibrando? O que suas células falariam para você agora, né? Você tá dando, com o que você está nutrindo o seu próprio ser, né? O que sai da sua língua te edificaria ou te envenenaria? Importante a gente pensar sobre isso, né? E libera o Vale dos Ossos, deixa o Vale dos Ossos no passado, busca lá o seu oásis, né? Às vezes você vai precisar de fazer uma caminhadinha aí pelo deserto, mas isso faz parte da nossa jornada, né? Pra gente subir oitavas, às vezes a gente passa por momentos desafiadores e isso não tem jeito. A mudança, ela sempre vai nos buscar, ela sempre vai querer nos levar para uma nova fase. Então, nós sempre vamos ter isso nas nossas vidas, né? E o mais importante, né, de tudo que eu falei aqui hoje, se isso ficar no seu coração, eu tô feliz, eu ganho meu dia. Profetiza. Diga, eu vou profetizar boas coisas na minha vida. Se conecta com essa energia de você profetizar todos os dias, em todos os momentos, coisas boas na sua vida, né? Em você trazer uma nutrição saudável, positiva, né? Em você abrir mão do que não te leva mais para o mais, renunciar aquilo, né? E aceitar as bênçãos que Deus tem para você, né? Mudando de fase. Com alegria, com discernimento, com coragem, né? Então foi isso, era isso que eu tinha para hoje. Elisângela, você chegou agora, Elisângela, seja bem-vinda. Daisy, a Laura, que eu não cumprimentei, a Dani, a Denise, né? Suclau, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar a live gravada, tá? Se vocês quiserem
assistir, vai ficar gravado aqui. Se vocês gostaram e acham que esse conteúdo possa ser interessante para alguém, envie para alguém, né? Vamos aí fazendo uma corrente do bem, gente. Nós estamos aí, né? É num período maravilhoso das nossas jornadas, né? Um período aí de transição planetária, onde a Terra também está soltando aí, né, os ossos, saindo do deserto, indo para uma nova fase. Então é muito importante a gente se preparar para a gente estar conectadinho com a nossa Mãe Terra e nos nutrindo de boas coisas e também estarmos aí prontos para esse novo passo energético aí, né, que vai ser bom para todos nós. Vamos aproveitar o que é bom em nosso favor, né? Vamos disseminar o bem, o bom e o belo e nos nutrir de boas coisas, que eu tenho certeza que nós vamos sair muito mais fortes dessa jornada, né? E a gente vai subir muitas oitavas. É isso que eu desejo para cada um de vocês. E para mim também, né? Um beijo, fiquem com Deus, tenham um lindo e maravilhoso dia.